Hoje também começaram a valer outras mudanças na economia, para além desse aumento que a gente já mencionou aqui do salário mínimo. A partir desta segunda, o governo federal retomou de forma integral a cobrança de impostos sobre o óleo diesel. Com isso, a alíquota do PIS/COFINS passa a ser de 35 centavos por litro, o que representa um aumento de tributo de 22 centavos por litro do combustível. Além disso, também a partir de hoje, o governo começa a taxar veículos elétricos e híbridos importados. De acordo com o governo, o objetivo da medida é incentivar a cadeia produtiva nacional. Esse é sempre um tópico bom. Toda vez que vem esse papo, a discussão ela fica interessante, né? Vamos separar em duas, a dos combustíveis, depois a gente entra nos carros, porque os híbridos e elétricos merecem um capítulo à parte em função também de um movimento importante, que é a chegada dessas montadoras aqui ao Brasil, fazendo investimentos. O governo está interessado nesses investimentos. Então, eu vou começar pelos combustíveis. É uma história do elas por elas, porque a Petrobras havia anunciado redução também na distribuidora. Com a reoneração, a coisa meio que se equipara. Muito provavelmente, as empresas que trabalham com transporte de cargas, que majoritariamente são os consumidores do diesel, acabam sentindo menos esse impacto. Mas tanto melhor para eles, nesse caso, se a redução fosse dobrada, né? Sem dúvida. Eu vejo, o que me chama a atenção nesse ponto, Aros, foi que, num primeiro momento, a gente pensa assim, olha, ficou elas por elas, né? O governo, a Petrobras, fez uma diminuição de 30 centavos no preço do diesel e agora, com essa oneração, você tem um aumento de 22 centavos. Quer dizer, a gente, de alguma forma, acaba uma coisa compensando a outra. Mas o que chama atenção, e aí voltando novamente para aquela questão de alguém estar pagando a conta, é que para a Petrobras diminuir esses 30 centavos, né, haja vista que o preço cobrado pela Petrobras não estava 30 centavos mais caro do que o valor real, de alguma forma a Petrobras está deixando de ganhar aquele valor. E a Petrobras, ela é uma empresa, embora controlada pelo poder público, mas ela é uma empresa de mercado, é uma sociedade anônima, tem ações no mercado, enfim. Então, quem está pagando essa conta? A Petrobras. E aí a gente vê uma diferença muito grande entre a forma como se conduzia a Petrobras em gestões anteriores, por exemplo, em relação a essa gestão de agora. Nós vemos claramente que você tem um uso político da Petrobras, eu não digo nem uso político, mas talvez um uso de Estado, um interesse em ter a Petrobras como um instrumento de ferramenta de política de Estado, o que não é adequado para uma empresa, como eu coloquei, uma empresa que tem essa importância do ponto de vista privado. São 5 horas e 28 minutos, a gente está de volta aqui na programação da PAN, para quem nos acompanha pela rede de rádio. Estamos falando sobre o aumento de imposto sobre óleo diesel e também a retomada da cobrança de imposto sobre os veículos elétricos e híbridos. Aí, nesse caso aqui, só para eu pegar a informação completinha para passar a bola para você, Piperno, os elétricos, os híbridos e os híbridos plug-in comprados fora do país voltam a pagar o imposto de importação, algo entre 10% e 15% agora em janeiro, dependendo do tipo de carro, mas que vai aumentar de forma escalonada até 2026, quando pode alcançar os 35%. O presidente Alckmin disse o seguinte, que essa medida estimula o investimento, que é o que se quer, que é o aumento da produtividade, fazer a substituição aqui das máquinas por máquinas mais modernas e também cumpre o papel da descarbonização, a ideia de uma economia mais verde, ou seja, eu trago empresas cujo viés seja de um impacto menor para o meio ambiente. Esse é o caso da proposta da indústria automotiva com os elétricos. Um espelho, vamos dizer assim, um espelho meio desfigurado, é verdade, daquilo que a União Europeia vem fazendo, aprovando um calendário para substituição de combustíveis e tal. Ao mesmo tempo, nunca se vendeu tanto combustível no mundo. Ou seja, parece um contrassenso a gente pensar nessa ideia dessa transição no momento em que não há uma redução do consumo dos outros combustíveis, gasolina, o álcool, diesel e etc.
Como fica, na tua leitura, a estratégia do governo nesse caso? Porque o governo faz um aceno com a sustentabilidade, quer o dinheiro dessas empresas, que é bem verdade, estão investindo, a gente tem várias empresas investindo nisso, mas a coisa não deslancha. E aí? Está na mão do Congresso agora, né? Diga-se. Sim, aí tem uma série de coisas envolvidas. Por exemplo, em relação ao diesel, então, foi possível fazer um corte nas tarifas do diesel, porque, primeiro, houve uma redução no mercado internacional, um grande aumento da produção da Petrobras, que fez com que mexeu em todas as refinarias para que elas passassem a produzir mais. Então, isso faz com que o Brasil tenha diminuído as importações do diesel. Boa parte do diesel ainda é importado. E, além da queda das cotações do petróleo, o petróleo fechou em torno de 75, aí chegou a 120 alguma coisa em 2022. Houve também uma queda da cotação do dólar. Então, o dólar ficou mais barato, o petróleo mais barato, então foi possível cortar um pouquinho, até porque a produção aumentou. E aí volta o imposto maior, saindo então daquele, enfim, acabando com aquele populismo tributário feito lá em 2022. Sobre isso que você falou do aumento dos impostos aí para os carros elétricos importados, isso vai gradualmente então chegar a 35%, que era lá atrás, nos anos 90 ainda, o preço de o tamanho do imposto de importação que se pagava. Com a lógica, o argumento de proteger a indústria nacional. E aí que... Essa, para mim, é a parte mais sensível enfim, delicada, porque a indústria nacional, na verdade, ela tem mecanismos aí de salvaguardas desde sempre, né? Isso é um setor que aqui no Brasil sempre contou com isso, foi a indústria automobilística, e aqui está alguém que é indústria futebol clube. Adoro a indústria, já trabalhei com indústria automobilística e tal, eu sei que foi durante um bom tempo aí um setor de ponta da industrialização brasileira, mas, de qualquer forma, também está devendo aí alguns avanços. Eles tinham um projeto um programa muito promissor, ainda no começo do governo Dilma, que era o Inovar Alto, e depois mudou isso para o Rota 2030 e agora vem esse. A parte boa disso é que, para ter direito a benefícios fiscais, os fabricantes vão ter que atender determinadas metas. Não é simplesmente ir lá e falar, olha, agora eu vou fabricar com isenção fiscal ou com algum corte de tributos e fica por isso mesmo. Não, vai ter acesso desde que cumpra essas metas verdes que você citou. Agora, de qualquer forma, eu não gosto desse negócio de tributar um setor para beneficiar o outro, ou seja, tributa carro importado para repassar esses recursos para o carro nacional. Até porque, de alguma maneira, essa ideia de proteger a indústria nacional, ela não foi bem sucedida, não colocou o Brasil numa rota mundial aí como um expoente da indústria. A gente continuou montando aqui o que já vem pronto lá fora. A gente, às vezes, desenvolve a tecnologia aqui, ela vai lá para fora, a gente traz ela de volta mais caro para montar aqui. Não é incomum isso acontecer. E a gente perde espaço e competitividade, etc. A gente protegeu tanto que ela ficou escondida dentro do quarto e a gente esqueceu ela lá, é isso? É por aí, é por aí. E um outro ponto, Aros, que me chama a atenção é como o governo atual, ele é uma mãe para a indústria automotiva. Você vê que com um ano de governo, a gente já teve, e não foram poucas as possibilidades, poucos os anúncios de benefícios à indústria automobilística do Brasil. E aí vai na linha de se avaliar o quanto isso vale a pena, seja analisando o aspecto ambiental, seja analisando o aspecto de geração de emprego, de geração de riqueza, o quanto vale a pena esse carinho especial todo que o governo federal tem por esse setor, em detrimento de outros setores que possivelmente possam ser setores que acabem tendo ou empregando uma mão de obra maior ou eventualmente não tendo impacto ambiental, enfim. Isso é um ponto que chama muito a atenção, essa predileção, especialmente do presidente da República, pelo setor automotivo. Ô Piperno, agora,
no caso dos investimentos que acontecem aqui, a gente não pode negar que houve um período bem importante. A gente até falou, não sei se foi aqui ou no Morning, já estou perdido, mas a gente falou semana passada sobre o quanto o estado de São Paulo perdeu espaço. Sim, a gente falou. Foi aqui, né? Da industrialização e etc. De maneira geral, as empresas, de maneira geral, mas a indústria automotiva tinha aqui no ABC, por exemplo, o seu lar. A gente tinha ali o espaço de pujança desse setor. E aí isso foi se desmembrando. Várias empresas montaram em outros estados. A gente tem na Bahia, me ajuda, tem em Minas, a gente tem em Pernambuco, a gente tem espalhado pelo Brasil essa indústria. Algumas dessas, ao longo dos últimos anos, acabaram, até em função de estratégias globais. A de carro elétrico vai ser na Bahia. Mudando. A de carro elétrico vai assumir a operação que era da Ford, é isso? Ou seja, é uma transição agora para um outro momento. Inclusive porque no tabuleiro aí de war, mudaram os países que faziam esse movimento. Vinha da Europa, vinha dos Estados Unidos, e agora a gente vê as asiáticas com força, sobretudo as chinesas, com força fazendo os investimentos aqui. Significa uma nova fase, significa um novo olhar. Mas o que a gente quer dessas empresas como investimento? Porque o presidente fala assim, o presidente Alckmin, olha, queremos o aumento da produtividade, é o tipo de investimento que a gente quer. Mas a gente quer desenvolver que tipo de parceria com eles? Trazendo para cá substância para que a gente consiga se desenvolver como país de uma outra maneira? Ou continua, ainda que com a lógica sob a lógica dos elétricos, com o modelo antigo de só montar o carro aqui? Olha, você sabe que na viagem que o presidente Lula fez para visitar o presidente Biden, houve um momento para mim emblemático demais, né? Foi quando os dois fizeram um discurso lá e tal, falando exatamente sobre indústria automobilística. E aí, no dia seguinte, uma foto emblemática que correu o mundo, estava lá o presidente Biden em frente a uns grevistas, né? De boné. Indústria de boné e tal, não sei o quê. E ele defendendo a tradicional indústria automobilística e atacando os fabricantes de carros elétricos. Então, é óbvio que, naquele momento, a imagem do presidente Lula, um líder sindical e tal, foi útil do ponto de vista eleitoral para ele e tal. Assim como o presidente Lula, aqui, ele certamente gosta muito dos antigos fabricantes. Ele nasceu no ABC, politicamente e tal, né? É óbvio que tudo isso também está no córtex cerebral dele. E o vice-presidente Alckmin é alguém aqui de São Paulo, que também se acostumou a ser um homem, enfim, um político próximo da Fiesp, da indústria automobilística. Então eles têm todo o interesse em, de alguma forma, e talvez isso não esteja tão claro para eles, fazer com que esse setor consiga se recuperar. Até porque, veja, o Brasil já foi um razoável exportador de veículos, de autopeças, e perdeu espaço, perdeu o mercado. E houve um momento aqui no Brasil, e veja, eu trabalhei com autopeça, indústria automobilística há muito tempo atrás. Era comum você tropeçar em fabricantes aqui na Grande São Paulo de autopeças. Era um setor muito pujante aqui no Brasil. Diminuiu demais. Então, eu não sei se esse é o caminho mais correto, ficar distribuindo subsídio aí e tal. Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que esse é um tema que angustia os dois, o Lula e o Alckmin. O que fazer para a gente revitalizar isso aí?